Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus, como bálsamo, chega sobre a ferida e cura e cicatriza, quando aquele que está doente aceita este remédio. Certa vez o Senhor Jesus disse, quando questionado por ele estar com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas, ele disse o seguinte: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Os judeus não entenderam e não aceitaram Cristo como o cumprimento das Escrituras, de maneira que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os publicanos, os pecadores, as prostitutas ouviam e entendiam a mensagem, e abraçavam a mensagem, e recebiam o remédio. Enquanto que os sacerdotes, os escribas, os homens entendidos, cultos da nação, não entendiam. Nos dias de hoje, nós temos vivido momentos em que as pessoas tentam inverter esta lógica, tentam elitizar o Evangelho, tentam fazer do Evangelho algo para as classes mais conhecedoras. E no fundo, o Evangelho sempre foi para os pobres, para os perdidos, para as prostitutas, para os adúlteros. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação, salvar o que estava perdido. Foi para isso que Jesus veio. Por isso o Evangelho também é chamado de boas novas. E quando nós entendemos o sentido da palavra Evangelho, cada vez mais a gente se revolta e a gente se enoja com o que as pessoas têm feito do Evangelho. As pessoas nos dias de hoje têm feito comércio do Evangelho, têm feito motivo de barganha do Evangelho. A gente tem visto líderes que têm enricado, extraindo do Evangelho as suas posses, iludindo a fé das pessoas. Este não é o verdadeiro Evangelho. Esta não é a verdadeira boa nova, não. A verdadeira boa nova é para os cegos, para os oprimidos, para os coxos, para os aleijados, para os drogados, para as prostitutas. A verdadeira mensagem do Evangelho é destinada a estas pessoas. Elas precisam ouvir o Evangelho verdadeiro para se converterem e deixarem os seus maus caminhos. Infelizmente, pastores, bispos, diáconos, líderes, de diversas denominações, se apoderaram do Evangelho e cada um cria um dogma diferente dentro da sua denominação para que as pessoas possam se amoldar ao Evangelho que eles defendem, que é o ganha-pão deles. Exatamente. O Evangelho se tornou uma grande fonte de lucro, como Pedro e Paulo já enfatizaram. É preciso entender, compreender e assimilar que o círculo está se fechando. O círculo está se fechando. O Senhor Jesus está voltando. E quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? As pessoas têm se acostumado a fazer propósito. As pessoas têm se acostumado a fazer sacrifícios. As pessoas têm se acostumado a cumprir campanha. As pessoas têm se acostumado a essa nomenclatura pagã, sempre baseada em dinheiro, seja para dar ou para receber. Isto não é, nunca foi e nunca será o verdadeiro Evangelho. O Evangelho pregado por Jesus, dado continuidade pelos apóstolos, descrito nas epístolas, nunca foi, nunca será este Evangelho que estão anunciando por aí. O Evangelho de hora marcada, o Evangelho de endereço fixo, de placa denominacional. Isso nunca foi e nunca será o verdadeiro Evangelho. A religião verdadeira, segundo a Bíblia, é cuidar dos pobres,
dos necessitados, é acolher as viúvas, é honrar os domésticos da fé. Mas nos dias de hoje o que tem acontecido é uma inversão de valores, de maneira que as pessoas são induzidas a contribuírem para receberem. A lógica bíblica não é essa. Por mais que se diga é dando que se recebe, as pessoas às vezes pegam um verso isolado, tiram esse verso do seu contexto e querem em cima dele fazer uma doutrina. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A Bíblia diz sim, melhor coisa é dar do que receber. Mas Paulo estava dizendo isso para quem? É preciso analisar, né? De maneira que a Bíblia também diz, se você tiver bens do mundo e ver o seu irmão padecer necessidade, ele cerrar as entranhas, ou seja, endurecer o coração e não dar, como pode permanecer em você o amor de Deus? O que mais temos nos dias de hoje são pessoas que têm bens do mundo, veem os seus irmãos padecer necessidades, fecham as entranhas, porque o evangelho que elas receberam, o evangelho que elas ensinam, o evangelho que elas abraçaram é o evangelho monetário. É o evangelho que a comprovação de que elas estão no caminho certo é quando Deus abençoa elas financeiramente. É isso que os líderes, entre aspas, têm pregado. A prova de que Deus está lhe abençoando é a sua condição financeira. E os testemunhos são sempre assim. Eu era desempregado, agora tenho um carro, tenho casa, tenho isso, tenho aquilo. E quanto mais ele tem, mais ele quer dar. E quanto mais ele dá, mais a igreja cresce. E quanto mais a igreja cresce, mais os donos da igreja se apoderam do poder. Abra os seus olhos. O verdadeiro evangelho nada tem a ver com esse evangelho que a mídia tem pregado. Já estamos aqui, www.webradioabn.com.br. A nossa família trabalha para abençoar a sua.